Professor, a palavra está contigo. Tranquilo. Paz, pessoal. Estamos de volta aí. Eu estou ainda na minha gripe aqui sarando, então vamos aqui enquanto der. Minha voz está meio rouca, mas vamos lá. Eu mandei lá para o Tiago uma pasta e aí compartilhei com vocês, tá? Tem um material que eu joguei lá e dentro daquilo que a gente já viu e que a gente vai ver também. Então, nós falamos primeiramente de uma visão geral sobre a poesia hebraica, né, como ela se estrutura. Depois a gente falou sobre as diferentes visões, historicamente, como foi analisada a poesia hebraica, lá com o Laut, né, o Reuel e depois a Adele Berlin, né? Coloquei lá para vocês também. E falamos algumas coisas lá sobre justamente essas questões que o Thiago está falando, né? Esses padrões que são propositais e bem construídos dentro da poesia, que está principalmente relacionada ao paralelismo, mas que foi se ampliando a partir daqueles estudos do Lott para estudos mais aprofundados com base no Jacobson, né? E aí a gente vê também um outro tipo de literatura poética que está ligada à literatura de sabedoria, que é chamada de machal, né? Machal, que vem de governar, de dirigir. Esse machal é o próprio nome dos provérbios, né? Provérbio é o Mechalim, são os provérbios. Isso vai ter até uma interferência muito grande no Novo Testamento, porque com base no Machal e Nimshal, não sei se vocês já ouviram falar de Machal e Nimshal, é que as parábolas de Jesus são construídas. O Machal seria, né, a própria parábola e o Nimshal seria a explicação da parábola. Tem vários trabalhos que ligam esse tipo de provérbio rabínico usado na época de Jesus, e tudo isso parte dessa literatura de sabedoria, que na nossa Bíblia está junto, né? Tudo como se fossem livros poéticos, mas a gente pode fazer uma separação, vocês já devem conhecer claramente, né, entre Jó, Eclesiastes e Provérbios como textos específicos de literatura de sabedoria. Tem um material da Edições Loyola sobre essa literatura de sabedoria. Acho que coloquei aí na bibliografia, senão eu lembro depois para vocês aí. Que ele vai trabalhar dessa questão da literatura de sabedoria. Quando nós pegamos esse tipo de literatura, então também ele tem uma estrutura poética e tem um tipo de pensamento sobre sabedoria diferente também do pensamento grego, né? Então, a estrutura como se forma, né, o machal, né? Pode ser um provérbio, um poema de sabedoria, tem um domínio ali de uma estrutura. Deixa eu só pôr a marcação aqui. Então ele vai interligar aqui, né, a um paralelismo e um ritmo. Lembra que o ritmo está ligado à forma como a gente vai ler lá no original, né? Só fechar isso aqui para não ficar fazendo barulho. Se tiver um problema de vocês me ouvirem ou verem alguma coisa, aí me avisa, tá? A internet aqui parece que está tranquilo. Então nós vamos ter na leitura que você vai percebendo esse ritmo, né? Vai ter que aprender a fazer essa leitura em voz alta para você perceber o ritmo da poesia hebraica, que não está ligada à mesma estrutura nas nossas rimas, né?
Tem instruções éticas, então é um guia prático de vivência. Provérbios, ele não está organizado propriamente em temas. Alguns capítulos, por exemplo, estão mais temáticos, aqueles capítulos mais sobre a sabedoria, no capítulo 8, os primeiros capítulos, ou sobre a mulher adúltera, vai ter alguns capítulos específicos. Mais para frente, como a gente vai ver aqui, um acróstico sobre a mulher virtuosa, mas no geral são textos mais soltos e que vão trabalhar diferentes temas éticos e práticos, né? A sabedoria, que é a Chokhmah, ligada ao conceito diferente de Sofia do grego. A Sofia está ligada mais ao intelecto, né? E a Chokhmah está ligada mais à prática. As pessoas às vezes vão lembrar que Salomão pede sabedoria, e a primeira atitude de sabedoria que ele tem é justamente decidir uma questão prática. A criança é de quem, né? Então a sabedoria Chokhmah é o sábio em agir sabiamente, não somente o sábio de conhecer, não é só o sábio do intelecto, é o sábio da prática. Tem um pouquinho também disso na sabedoria grega, em alguns fundamentos da própria sabedoria grega, mas no geral o Ocidente preferiu a ideia de sabedoria ligada à ideia de um conhecimento de quantidade de informações, né? Então, o sábio no Ocidente é aquele que guarda muitas informações, que sabe fazer os cálculos matemáticos, que conhece textos de cor, né? Que sabe repetir, a repetitio latina, né? Muito ligada ao conceito até dos romanos também, que a repetição é a mãe da ciência. Também havia o conceito de repetição no Oriente, mas essa repetição ela tinha mais uma ideia de fluidez, de que a palavra tem, né, uma espécie de poder, de ação, e aí ao se repetir você também deve agir. Então está ligado a essa instrução, não dá para separar o machal, né, somente de ditos e conceitos sem estar ligado à vida. Que até recentemente o pessoal começou a emprestar um pouquinho disso, né, da sabedoria mais oriental, sabedoria mais prática, porque estava dando problema até nas empresas, né, grandes nerds, pessoas com autoconhecimento de várias coisas que não sabiam lidar com relações pessoais, por exemplo, né, e aí se trabalha o conceito de inteligência emocional, porque o cara também não adianta conhecer um monte de coisa e não saber lidar nas questões da vida prática. Então, a vida prática está muito ligada tanto ao Oriente Médio quanto ao Oriente Asiático. O sábio é o que consegue resolver os problemas da vida, não só o que conhece as coisas, não só o que guarda informações. Então, está ligado a essa instrução, que acho que a gente já até comentou, né? No final do Sermão do Monte, diz o texto que admiraram Jesus porque ele falava como quem tem autoridade, não só como os escribas e fariseus, que eles mesmos já tinham perdido essa noção da praticidade da lei, né? Da lei como proteção, a lei como ensino, né? A raiz de Torá, né? Está ligada ao ensinar e não à punição somente. Então há essa instrução ética. Tem uma reflexão existencial quando nós relacionamos com o Eclesiastes, né? Então, é uma reflexão filosófica, mas não uma filosofia especulativa, abstrata, como é
a filosofia ocidental greco, mais grego, né? O latino até era mais prático, tá? Pega Sêneca, Cícero, o estoicismo, era até mais prático do que eles não gostavam muito de filosofia grega, não, que era muita abstração. Tanto que quem sustentou a filosofia grega foram os próprios cristãos, né? Preservaram muitas coisas dos gregos que os latinos achavam muitas abstrações. E aí a Idade Média acabou preservando, via neoplatonismo, Agostinho, muito do que para os romanos era pouco prático. Eles também estavam um pouco ligados a essa questão mais de uma vida mais prática. Mas o que mais próximo a gente tem de uma reflexão filosófica na própria Bíblia é o próprio Eclesiastes, né? O sentido da vida, mas também está relacionado a o que fazer diante do sentido da vida e não somente uma reflexão abstrata, né? Então, como a gente falou, não é uma rima só de sons, é uma rima de pensamentos, vai usar uma simetria estrutural para moldar, né, a mente do leitor. Então, como o Robert Alter fala no livro dele, por causa da tradição manuscrita, que estava mais preocupada em economizar material, porque o material de escrita era muito caro, então, nos rolos que a gente tem, não há uma estruturação de daqueles columns, né, que a gente fala, aquelas mínimas unidades de sentido poético, como eu mostrei para você. Depois eu vou mostrar no programa Logos aqui também, que ele tem um recurso que você consegue visualizar esse indentação que a gente chama na impressão. Algumas Bíblias estão só um texto corrido, então você não consegue ver a estrutura poética. E nos manuscritos estão assim também, os maçoretas preservaram o texto dessa forma, embora eles tivessem os sinais de cantilação, os teamim, né? Que no caso dos livros poéticos eles são em maior número, e era uma forma de fazer uma leitura cantada. Mas no final das contas a gente não consegue visualizar isso nem nos manuscritos, nem nas próprias Bíblias hebraicas. Algumas até trazem, mas é mais difícil. E muito menos nas traduções, porque aí elas também vão, pelo mesmo motivo, né, para a Bíblia ficar mais barata e ficar menor, então o texto é corrido, sem nenhuma indentação poética. Algumas Bíblias são mais bem feitas nessa parte editorial e fica melhor de você visualizar esse paralelismo mesmo na tradução, né? Porque algumas editoras acabam dando um valor importante para essa parte visual da poesia. Eu peguei aqui 3 exemplos importantes dentro da literatura de sabedoria. Um é J35, que é a parte onde Eliú entra na discussão, né? Tem lá os amigos de Jó, mas eles eram mais velhos, então eles ficaram ali durante um tempo só chorando com Jó. De repente eles começam a falar, cada um tem as suas posições e Jó dá a sua resposta, até que entra um dos amigos não citado, né? Que é chamado de Eliú. E nesse capítulo 35, então, ele vem dizendo, olha, eu fiquei quieto porque achava que com a idade estava a sabedoria.
mas eu percebi que não é com a idade que está a sabedoria. E aí ele vem numa, como todo livro, mas ele vem no que eu acho muito, uma das passagens mais bonitas começam ali no capítulo 35. Ele fala, não, na verdade há um espírito, né, no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o dá vida. Aí ele justamente coloca que eles estavam falando de coisas que eles não sabiam, e é o único amigo de Jó que não é contestado em nenhum momento, é muito enigmático, né? Ele fala, ele não é repreendido, não é contestado, e depois no final também Deus não manda repreender. Alguns vão falar que é um ajuste literário posterior e coisa e tal dentro da literatura, mas não tem evidência nem manuscrita, nem interna, nem externa de que há uma inserção posterior. Parece um propósito do próprio autor colocar esse elemento enigmático para se contrapor a Jó, né? E o que Eliú vai falar tem muito a ver que depois o que o próprio Deus vai falar em resposta ao que Jó fala. Então, é uma parte interessante, eu escolhi essa, no caso de Jó. Depois o provérbio 31:10, que é um acróstico, né? Vocês devem saber muito bem, um acróstico é aquela estrutura literária em que você usa as letras do alfabeto para iniciar ou um versículo ou uma série de versículos. Na verdade, como não havia exatamente uma divisão de versículo, né? Se usava o alfabeto hebraico, então do Aleph ao Tav, 22 letras, excluindo-se a diferença entre Shin e Sin, tá? Então, considerado o Shin e o Sin como uma letra só, então dá 22 consoantes, cada consoante iniciando um verso poético, e é isso chamado de acróstico. Você sabe que há vários tipos diferentes de acróstico, às vezes de 3 versículos, né? Às vezes de um versículo só. Então, o texto do próprio Lamentações de Jeremias é todo em acróstico, exceto o capítulo 5. Então, o primeiro capítulo é acróstico, o segundo é acróstico, de 22, depois o terceiro é um acróstico de 3 em 3, então 66 versículos, ao 4 é um acróstico de 22, e o quinto não é um acróstico, embora também tenha 22 versículos, no caso dos Lamentações. Então, o Provérbios 31 é uma espécie de ode à mulher, né? Usando este estilo acróstico. No caso desses provérbios, existe um ideal ético da mulher, né? A mulher virtuosa, ou a mulher guerreira, Hail, né? Que tem a palavra usada também para exército, para guerra. E o J35 é um desafio teológico, né? E ele o levanta porque que se questiona, então, a soberania divina diante do orgulho humano. No Eclesiastes 1, temos uma crise existencial, que é o ciclo da ilusão e a finitude, né? Considerado um texto por muitos pessimista, na verdade, ele mostra o tipo de sabedoria realmente bíblico e do Oriente Médio antigo, ali no caso dos hebreus. Olha, as coisas são finitas, né? Ele está preocupado com o que está debaixo do sol, embora termine lá no capítulo 12 falando que está acima do sol, né? Mas toda a reflexão é de que a vida é o que é, a realidade nua e crua, então é uma reflexão sobre a própria crise existencial. Olha, quem não comprou minha série de mensagens de Eclesiastes, depois eu mando aí para vocês. Eu, justamente, acho que eu já contei, né? Na época da pandemia, acredite se quiser, antes da pandemia, eu tinha iniciado uma série de mensagens em Eclesiastes.
Aí veio a pandemia, era o pior livro para pregar na pandemia, né? Aí acabei continuando e É terminei bom mesmo. mensagens. Eclesiastes é bom. É muito bom. Aí ficou um texto muito interessante, ele é uma reflexão sobre a finitude, né? O, ao invés de querer ser lembrado, né? Ele nos coloca para, na verdade, nós vamos ser esquecidos. E o homem não consegue lidar com o esquecimento, né? Ele quer ser lembrado, ele quer ser honrado, ele vai achar que o que ele fala, o que ele escreve, o que ele prega, isso aí vai ficar para a posteridade, e aí ele fala, mas virá outro melhor do que você, vai pregar melhor do que você, vai escrever melhor do que você, e aí você será esquecido, né? Então, é um livro difícil de ler. Jó e Eclesiastes são os livros mais difíceis dos crentes hoje em ler, né? Porque um trata do sofrimento, é o mesmo conflito que tem entre a nossa visão pós-moderna de dopamina, como se diz ultimamente, né? A dopamina fácil. As pessoas, aliás, não sei se vocês já leram, é Geração Dopamina, muito bom. É fantástico, né? Que ela mostra que justamente é uma questão de dependência, como a cocaína, como outras drogas, né? Porque a pessoa fica viciada em ser satisfeita, não pode ser questionada, né? Bom, vocês devem dar aula, vocês devem pastorear. Cada vez menos tem filho, né? Cada vez menos pode questionar os filhos. Pode falar, Vladimir. Até para corroborar nisso que o senhor está falando, tem um filósofo radicado na Alemanha, mas ele é sul-coreano, que é o Byung-Chul Han, com o livro Sociedade Cara, do Cansaço, etc. eu amo esse Você cara. falou a pessoa certa, Cara, eu acho que eu já li uns 10 livros dele, devo estar lendo mais um. Eu já li Infocracia, eu já li o a Sociedade do Cansaço, qual mais? O sobre Deus, né? É demais, cara. O Byung-Chul Han, quem não leu, ele é discípulo de Heidegger, né? Ele é coreano, radicado na Alemanha mesmo. É muito bom. E ele faz, inclusive, ele faz muitas reflexões, cita muito a Bíblia, né? Ele cita também muito essa visão do comparação com o Oriente e Ocidente, né? É muito bom. Eu li vários dele. Depois ele cita também a Simone Weil, né? Que é uma outra autora muito interessante, uma agnóstica, mas que acabou se convertendo, não se batizou, mas textos interessantíssimos para refletir o nosso tempo, né? Que o Eclesiastes e Jó deveriam ser os livros mais lidos pelos crentes hoje, né? Porque eles falam justamente dessa realidade, dessa sociedade que precisa entender a, a realidade da vida mesmo, né? Então, os amigos de Jó têm aquelas discussões, eles não se conformam com o sofrimento do justo, né? Eles têm que. Eu estou escrevendo um material que chama As Respostas de Jó. Um dia, na madrugada, aí Deus me fez pensar nessa questão, né? Como é que eles argumentam e como Jó responde, e quando Jó se cala, né? Jó se cala quando Eliú fala, Jó se cala quando Deus fala. Mas as respostas de Jó são interessantes também, né? Porque eles ficam ali, parecem muito amigos mesmo, ficam muito tempo ali chorando com Jó. Mas, num dado momento, eles querem achar uma espécie de justificativa para o sofrimento, porque eles não admitem que o justo sofra, né?
Eles não conseguem conviver. Uma espécie de reflexão muito interessante. Por que eles não conseguem conviver? Porque se Jó sofre, imagina eles, né? Se Jó, sendo justo, está sofrendo, então, e eles que sabem que não são tão justos assim, então eles começam a procurar alguma justificativa para o sofrimento de Jó relacionado a algum pecado que ele tenha cometido. E aí é uma discussão muito interessante. Eu acho curioso que o pessoal dá muito valor aos diálogos platônicos, né? Os diálogos socráticos escritos por Platão, e não fazem qualquer menção a esse diálogo maravilhoso, como o Tiago falou, esse diálogo profundo de tanta filosofia prática que é o livro de Jó, né? Eu estudei letras, fiz mestrado em letras, embora tenha feito departamento de estudos judaicos, né? Mas eu fiz disciplinas em outras áreas da letras da USP, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Você não ouve falar de texto de Eclesiastes como filosofia, nem dos diálogos de Jó como um debate filosófico de altíssimo nível, muito superior aos diálogos platônicos e aristotélicos, não chega nem perto, né? Inclusive na criação literária, né? Nessa estrutura literária. Então, há um uso de paralelos absurdos ali, alusões à criação, né? Essa visão macrocósmica, né? Eu acho o livro de Jó muito bom, professor. Muito bom. Eu passei 2 anos pregando só ele na igreja. Rapaz, Eu preguei depois você me todos os passa eu preguei passa todos os versículos de Jó. Foram É? 2 anos e 7 meses, quase 3 anos pregando o livro de Jó. Eu acho que tem uma frase do... Eu não me lembro agora o autor, cara, me fugiu da mente. Ele diz assim: é duvidoso que Deus exalte um homem. A.W. Tozer. É Né? duvidoso que Deus O, exalte um homem sem antes esmagá-lo. aí o Tozer é brincadeira também, né? Você está querendo judiar de nós, Frase né? que A W. marcou. Tozer está saindo acho que já saiu vários textos agora para a editora Vida, para estar reeditando os textos do Tozer, né? A ausência dos dons, né? Muito bom. Tozer, né? O livro de Jó, para mim, me surpreendeu muito. Eu tive contato assim, mais detalhado. Eu me inspirei em pregar o livro de Jó quando eu estava no mestrado. E aí eu tive literatura sapiencial. Aí o professor sorteou na turma. Caiu você. Aí eu caí em Jó. Na hora eu não fiquei muito satisfeito, não. É um hebraico muito difícil, Muito difícil. muito Sim. aramaísmos, né? Na hora eu não fiquei muito satisfeito, mas quando eu fui pesquisar, fui fazer os trabalhos, a série, era uma série de trabalhos que eu tinha que fazer no livro, então tinha 90 dias para fazer, uma série de tarefas, o livro se mostrou um grande desafio, mas de uma beleza. Eu não cheguei a fazer uma série, não, mas eu logo comecei a pregar, eu fico impressionado, por isso que eu escolhi essa texto de Eliú, porque eu fiquei impressionado já quando eu preguei uma mensagem só gritos vazios, Deus não ouvirá e nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Aí eu falei sobre oração que não é ouvida e por que ela não é ouvida, né? Sim. São só gritos vazios. Isso é muito bonito, essa passagem. Muito bom. E que vai levando, né? O livro vai te mostrando. E ensinando sobre o livro também, a gente vai longe aqui, né? Eu acho muito curioso porque o autor, para mim, foi Moisés mesmo, não poderia ser outro. Mas eu acho tão impressionante que ele tem uma construção, logo de início, que ele fala: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó.
ele era reto e justo diante de Deus. Eu brinco com os alunos, pode fechar o livro que acabou a história. Sim, Porque a beleza da poesia hebraica, da narrativa hebraica, é neste enredo que a gente chama, quando ele faz a introdução, né, ele situa o leitor na história. Essas primeiras sentenças já é um resumo de tudo. E aí ele amplia explicando por que este homem era justo e reto na presença de Deus, né? E ele vai fazendo essa construção, mostrando a justiça de Jó, que Jó era justo, mas que a justiça de Deus e a soberania de Deus era muito superior. Mas o que eu acho impressionante é que a gente não presta atenção, às vezes, num detalhe. Vocês percebem que Jó não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual, né? exatamente. Nós, leitores, sabemos. Ah, Satanás vai lá, né? Desafia Deus, ó, meu servo. Mas ele não sabe. E o livro nunca explica. Deus não chega com um argumento, isso, cara, eu até arrepio aqui, ó. Eu posso até chorar aqui, desculpa. Deus nunca diz assim para Jó, ó, sabe o que é? O diabo está te oprimindo. Ele fez um desafio comigo, eu falei para ele que você ia aguentar, então é o diabo. Vocês já perceberam esse detalhe? Sim. Deus fala, não, eu sou o responsável, eu assumo o BO, vamos dizer assim, né? Eu sou o responsável. Te coloca de pé, e se você tem que reclamar, reclama comigo, não reclama com o diabo, não. Né? Parafraseando, né? Deus nem cita o diabo. Então o livro desconstrói até aquele neopentecostalismo, né? Ou até mesmo muitas das nossas teologias que, não, mas é porque o diabo... Não, cara, não é... Deus está no controle de todas as coisas. Uma vez um professor meu falou, ó, que é o lado do calvinismo que eu gosto. Os outros não, mas esse lado da soberania de Deus, em que ele diz assim, ó, um professor meu dizia, tá bom, você fala, Deus permitiu. Cara, mas o general que permite um subordinado fazer alguma coisa, ele é responsável pelaquela ação. Você ficar defendendo Deus, né? Você achar que dizer ao diabo é o homem, é o pecado. Não, Deus assume. Eu sou responsável, eu permito ou não permito, mas a responsabilidade é minha. Nós sabemos o que aconteceu no mundo espiritual, nós sabemos a batalha, mas Jó não sabe. E Deus não fala para ele, você se põe de pé, e se você é macho mesmo, é cabra macho, se coloca de pé e fala comigo como homem. Então, aí vamos ver. Vamos começar lá, só para começar o argumento. Onde estava você quando eu criava as estrelas e quando elas pulavam? Você estava onde? Né? Quem é você para argumentar qualquer coisa sobre a sua vida? Não, Deus não coloca o diabo não tem papel protagonista nenhum na história de Jó. Embora alguns queiram colocar. Né? O diabo não é ninguém na história de Jó. Né? Ele não é nada. José Ribeiro, tem que... Oi. Falando de Jó aí, o interessante também é que Jó ele está ciente, né? Naquele momento crítico dele, né? Ele fala assim, ó, nós recebemos tanto o bem de Deus, não vamos receber o mal. Nesse lado, ele reconhece que Deus é soberano em todas as coisas, né? Nessa fala dele. Mas vai crescendo no momento em que ele começa a achar que tem alguma justificativa, né? Ou que Deus é injusto, porque a narrativa vai crescendo, né? Então ele vai se indignando também, ele fala coisas às vezes que também não são verdadeiras, né? Porque o sofrimento vai agravando a indignação também. Você percebe que o livro tem uma cadência em que ele... Jó vai se transformando, os amigos dele também
vão se transformando. A gente sabe que é mais ou menos 9 meses de sofrimento. Imagina 9 meses de sofrimento de uma intensidade que poucos homens suportaram na história, né? Então ele também vai se indignando, ele também vai achando, ele também vai querendo achar que ele tem razões para se justificar diante de Deus, né? E quando, por que eu estou colocando o discurso de Eliú? Que aí o que você falou, Eliú faz Jó, parece que Eliú faz Jó voltar a essa frase que você falou aqui, Antônio. Olha, se você é justo, a tua justiça serve para você, para o teu bem e para aqueles que estão ao teu redor. Se você é injusto, a tua justiça serve para o teu mal e para aqueles que estão ao teu redor. A tua justiça e a tua injustiça não mudam nada em Deus. Não é tremendo isso? O fato de você ser justo não melhora Deus. O fato de você ser injusto não piora Deus. Deus está além de todas as coisas, né? Porque chega uma hora que parece que Jó está argumentando como se, pelo fato dele ser justo, e Deus sabe que ele é justo, isso seria um benefício, e Deus, vamos dizer assim, como se Deus tivesse alguma dívida para com ele, né? Então Deus mostra, começando com o discurso de Eliú, que Deus não tem dívida com ninguém. Ele não deve ao diabo explicação, ele não tem nem que falar que o diabo estava na conversa, ele não tem que explicar o desafio que ele fez com o diabo ou não. Ele não tem que explicar suas ações. Se ele quiser explicar, ele explica. Se ele não quiser explicar, ele não explica. O livro termina sem Deus explicar, né, por que Jó sofreu. É Jó que chega à conclusão: antes eu te conhecia, lá no capítulo 42, né, de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Mas não há qualquer justificativa no livro, não há qualquer explicação, né? E vão lembrar do Lloyd Jones, que às vezes o próprio meio protestante, até reformado, é apologética demais, né? Ah, por que Deus fez isso? Deus não tem que dar satisfação a ninguém porque que ele fez nada. É nós que queremos dar justificações e defesas, né? Quem primeiro lhe deu para que ele retribua? Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, como ele quer. Se ele quiser explicar, ele explica. Se ele não quiser explicar, não explica. E como o Paulo vai usar, quem é plasma formado, né? Então é uma densidade muito grande aqui, né, nessa discussão de Eliú, né? Ele vai mostrar aqui, né, a pequenez do sofrimento diante da vastidão inatingível das estrelas, das nuvens, para provar a autossuficiência de Deus. Deus não precisa de ninguém. Ele não tem que te dar nada, não tem que te explicar nada, ele não tem que falar nada. Pode ser que ele explique, pode ser que não explique, pode ser que ele faça, pode ser que ele não faça, pode ser que ele cure, pode ser que ele não cure. Ninguém é dono da agenda de Deus, ele é totalmente autossuficiente. O que é um Deus estranho para a sociedade pós-moderna, né? Para a geração dopamina. Não, acho que é o Paul Washer, vocês devem conhecer. Não sei se eu já contei aqui, mas acho que vocês já viram também. Algum pastor convidou ele para pregar na igreja. Ele falou, mas eu não posso ir na sua igreja porque eu vou ter que falar de Deus. Aí o pastor, amigo dele, falou, mas como assim? A igreja é cristã, é para você falar de Deus. Ele falou, não, mas o Deus que eu vou falar não é o que você prega lá. Mas como assim? Não, porque lá na sua igreja
Deus é Papai Noel, né? É o bom velhinho que vem no fim do ano dar presentinhos para os bons meninos, para as boas meninas. Eu vou lá falar de um Deus justo, de um Deus irado, de um Deus que odeia o pecado, de um Deus autossuficiente, que não deve nada a ninguém, nem tem que dar presentinho para bom menino, para boa menina, né? Então, há uma necessidade dessa visão, né, dessa pregação, numa geração que não sabe, esse Deus não é aceito, né? Eu também não sei se eu contei, professor costuma repetir, tá? Então, perdoe. Eu estava na USP lá e duas meninas conversando, eu prefiro o Deus hindu, porque ele é assim, 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 eu prefiro o Deus não sei o quê, assim, assim, eu fiquei pensando, que legal, né? Os fabricantes de deuses, né? As pessoas fabricam os deuses de acordo com a sua própria imagem, né? Que é uma frase já rotineira, né? É um Deus conforme a imagem do homem, não um homem conforme a imagem de Deus. Porque o Deus bíblico é estranho. E sempre foi, tá? Não é pensar que só nós estamos nessa geração dopamina. O Deus bíblico era estranho para os cananeus. Ele era estranho para os babilônios. Ele era estranho. Era um Deus muito estranho para todo mundo, né? O Salmo 115 mostra isso. Mas cadê? Onde está o teu Deus? Era um Deus estranho, não visível. E Ezequiel Kaufman escreve um livro fantástico, chama A Religião de Israel, da Perspectiva. É fabuloso, né, o livro A Religião de Israel. E Ezequiel Kaufman. Esse texto tinha 10 volumes em hebraico. Foi resumido para o inglês, depois traduzido para o português. Ele mostra justamente essa diferença do Deus de Israel para o Deus dos outros povos, né? Porque não era um Deus visível, não era um Deus palpável, não era um Deus... Fugia completamente a todas as visões de Deus da época de Israel. Depois a igreja é a mesma coisa, irmãos. Jesus é estranho, não é? Os romanos estavam discutindo sobre a estranheza dessa pessoa chamada Jesus, desse Deus crucificado. Tertuliano, um autor que eu amo também, ele falou, olha, vocês não conhecem nada, vocês ficam inventando coisa porque vocês não conhecem nada sobre o nosso Deus, né? Tertuliano desafia os romanos, falou, olha, vocês acham que o Deus de vocês é superior, mas o mais indigno dos nossos crentes expulsam os vossos deuses, que na verdade são demônios. Eu gosto muito dessa frase, o mais indigno dos nossos crentes expulsam os vossos deuses. Tertuliano tinha a visão mais avivada, né? Mais pentecostal. A polêmica no montanista lá, você resolve se na verdade a polêmica montanista é verdadeira ou se eram a própria igreja que já estava se afastando do poder do Espírito, e o que a gente sabe do montanismo era dos adversários, né? Como a gente sabe dos donatistas, eram dos adversários. Alguém brinca que o único defeito dos donatistas era ser inimigo de Agostinho. E aí, o que se falava deles não é por eles mesmos, né? Pelos seus próprios opositores. Também pelos montanistas, né? O que se falava dos montanistas, talvez a maioria não seja a própria verdade, sim daqueles que tinham entristecido, esfriado e apagado o espírito e não se conformavam com nenhuma ação do espírito na época dele. Mas aí é uma questão para vocês brincarem com a história. Mas então, ele se distancia, o Eliú, aqui dos outros consoladores, né? Porque ele vai ali para um debate mais profundo,
Ele sai da mesma... ele sai da argumentação deles de que tem que haver uma justificativa, uma razão pecaminosa por Jó estar sofrendo, muito parecido com os discípulos de Jesus, né? Quem pecou este, os seus pais, para que nascesse assim. E ele aprofunda as próprias argumentações de Jó, mostrando que também não importa se Jó é justo. A justiça de Jó também não é um argumento a favor de Jó. Ele mostra que não há necessidade de Deus se explicar para ninguém, né? E há um debate, então, mais aprofundado, há um tom aqui acadêmico mesmo, né? É uma argumentação rigorosa. Não é apenas observações, né, ou deduções. É um aprofundamento muito grande usando uma linguagem, um debate poético para fazer isso aí. Bom, depois, o Provérbios 31 é outra parte aí. Da poesia, né? A Eshet Hail Mi Imsa, tá? A mulher guerreira, podia ser traduzida, né? A mulher valente. Quem a encontrará? Então, a palavra é bem escolhida no sentido de uma batalhadora, e é usada, inclusive, para as questões militares de força. Poucas vezes a mulher é narrada assim, de uma forma tão impactante, né? E usando um acróstico nesse ideal muito diferente do que as pessoas pensam de que a Bíblia trata a mulher, né? Nesses debates loucos que também há no nosso tempo, né? A mulher, ela é exaltada, o que é muito estranho também, né, irmãos? Para a literatura pagã, né? Que a mulher era um objeto, no caso de prostituição sagrada, né, as chamadas prostitutas cultuais, que a palavra é kadeshá, né, é aquela mulher consagrada que muitas vezes era tirada, uma virgem tirada lá de uma tribo, de um clã, para ficar ali uma escrava sexual dos adoradores dos deuses cananitas, né? De uma forma completamente depreciativa, ao contrário do que se prega, né? Eu lembro que um professor falava que o cristianismo depreciava a mulher e que no paganismo a mulher era exaltada. Eu pedi para ele, me mostra então qual é o texto pagão que a mulher é exaltada, né? E aí até hoje ele não mostrou, porque também aí ele ficou sem o que falar. Aí eu falei, bom, tem 2 livros com o nome de mulheres na Bíblia, né, em que elas são as heroínas, tem várias passagens, e tem vários odes mostrando essa importância da mulher, né? E ele até dizia, não, mas a Bíblia culpa a mulher pelo pecado. Eu falei, mas onde você viu isso, né? Que quando se refere ao pecado, é o pecado de Adão. Uma vez lá Paulo fala, Eva pecou, tá, mas por uma questão da ordem do pecado, né? Então, a palavra aqui, a mulher é exaltada como uma guerreira, né? Uma administradora, né? E parece até nesse acróstico, o pessoal brinca, que cara vagabundo, né? A mulher acorda cedo, ela cuida dos filhos, ela que dá o lucro ali, né? Ela que faz as suas vendas. Só que esse cara tá fazendo o quê nesse vagabundo, né?
Mas, na verdade, a ideia do Oriente Médio em que os grandes sábios ficavam à porta das cidades fazendo seus juízos, julgamentos, né? Ele precisava estar lá fazendo julgamentos, ele era um homem sábio também, então a mulher tinha que honrar seu marido e a sua família e trazer até o sustento, porque o seu marido era alguém muito importante na estrutura ali da cidade. José Neto, Alguém pode falar, Antônio? essa palavra aí, né, dessa mulher valorosa, de valor, guerreira, poderia fazer um paralelo com Gever, né, que é o homem, né, em hebraico. Tem vários termos para homem, né? Mas um que eu sempre observo é o Gever, né? É o homem valente, Mas valoroso. aqui, não, aqui é um paralelo com Ish, tá? Não, eu sei, com Ish, tá certo, que é mulher. Eu tô falando no sentido... Não, Ish é do- homem e Shá é mulher. Não, mas tem uma palavra em hebraico que é Gever, tá? Para Sim, homem sim, também. sim, o Gever é o varão, mas aí não tem, no hebraico moderno tem a forma feminina que é Giveret. Giveret, isso. É, Mas esse mas aí, Gever também aponta para um homem guerreiro, um homem valente. Eu estou fazendo um sim, paralelismo nesse sentido. Essa mulher aqui é uma aí mulher... seria um paralelo com Rail, né? Isso, O Gever seria o Rail, isso, o Raíl. guerreiro. O El Guerreiro. Gibor seria o deus valente, o herói, né? Tá mais ligado ao Rail, o Gever, do que com o Eshet, é a forma construta É, do Ishá, isso. né? Mulher D, né? Mulher D, é construto. É o construto. Então, é a mulher de guerra, né? A mulher de valor, né? Então, aí cai o rei, né? E acrescenta o tave no construto feminino. Porque quando fala da mulher, né? Será Ishá porque foi tirada, né? Do Lakar Ish. Então, o Eshet está em contraste com o Ish. Eu não lembro se aparece Giveret na Bíblia, tá? Mas é usado no hebraico moderno para uma senhora qualquer, uma senhora. Quando fala senhora Kohen, Giveret Kohen. Mas eu não sei se o Giveret é usada na Bíblia. Mas bem lembrado, né? Tem uma palavra também que está relacionada com o homem guerreiro, né? Os valentes. É a palavra para herói também, que a gente chamaria de herói, o Gever. Tanto que Deus é chamado El Gibor. Bem lembrado aí. Então, essa força relacionada ao militar que eu estava falando, veja, dificilmente uma mulher seria retratada assim no paganismo, né? O paganismo, como eu falei, desafiei o professor, mostrei para ele até em vários textos, no Novo Testamento, né? Lucas é o livro das mulheres, Jesus tem as mulheres que estão ali contribuindo para o ministério deles, são elas que veem a ressurreição. A testemunho de mulher era desprezível para os romanos, né? E nos evangelhos são elas as primeiras testemunhas da ressurreição. E aí eu falei até para ele, veja bem, no mundo romano e grego também, né? A mulher no mundo romano era res, mulher e criança, né? Res é coisa. Você tinha no mundo romano o patris familis, aquele que era o dono da família, né? E ele tinha a propriedade legal da criança e da mulher. Ele podia vender, ele podia fazer o que quiser com a mulher, né? Então, diferente do nosso acróstico aqui, né? Então, aqui, vocês sabem, cada um dos 22 versículos, né, inicia com a letra do alfabeto hebraico, fazendo essa construção. Não sei vocês, quando eu era pequeno, eu achava que era nome de gente mesmo, né? O Aleph, a Bet. Hoje eu não sei, poucas Bíblias acho que tem os nomes, né? Eu acho que a maioria das Bíblias nem tem os nomes, as pessoas confundem mesmo, pensando que
nome de autor, né? Então, por que fica errado lá, fica alfa, Aleph e Bet, né? Então, em vez de Aleph, Bet, aí fica Aleph e Bet. Em algumas Bíblias tem os nomes lá, das letras. E aí até confunde, porque as pessoas não sabem o que significa. Como eu era pequeno, também não sabia. Então, essa ideia do acróstico também tem a ideia da totalidade, né? Que depois vai ter essa visão até do alfa e o ômega, ou Aleph Tav, né? É uma ideia de completude. Então, o acróstico mostra uma completude. Então, a poesia tem uma função de dar efeito de sentido também. E aí, de novo, isso só vai dar para ver no hebraico, porque como é que você vai traduzir com a mesma... não tem nem as mesmas letras, né? Nem tem como traduzir e manter o acróstico. O acróstico só é possível na língua original. Aqui também a questão da idealização, né? A mulher virtuosa não é apenas um modelo doméstico, é a personificação da própria sabedoria divina, que é retratada em uma forma humana perfeita, esgotando todas as virtudes possíveis. Então, que está ligado à visão bíblica da imagem de Deus, né? No homem, na mulher, e nessa expressão poética. Nós vimos a questão dos paralelismos e os blocos de significado, que aí na hora de colocar a gente tem que tentar ajustar, né, para poder visualizar. Como a gente falou, não dá para visualizar no próprio... nas Bíblias que tem o texto corrido, então, ou você pega uma Bíblia que está feita essa indentação gráfica, ou algum programa que você possa fazer essa visualização. Vai ver esses Bebe uma blocos. aguinha, professor. Bebe uma aguinha. Eu vou pegar uma aguinha mesmo aqui, peraí. Pega lá que nós espera. Bota um copo d'água do lado para o senhor se hidratar aí. A tosse tá brava. Voltando aqui. Agora sim, põe a garrafinha do lado. Muito bem. Bebe aí. Obrigado. Então a gente tem esses blocos de significado, né, que aí você tem que achar justamente esses pequenos blocos de sentido para visualizar. Eu vou só mostrar aqui para vocês, pegando o exemplo Salmo 1 aqui, ó. No programa aqui, ó, Logos. Não sei se algum outro programa você consegue fazer isso aqui. Eu sei que no Logos tem.
Aí eu aconselho você comprar a versão. Baixa a versão gratuita, depois vai comprando. Porque os pacotes às vezes é caro, mas se você disser que é seminarista, tem como você ter um desconto lá com eles. Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui de um jeito com vocês. Aqui, ó. Aqui dá pra ver. Então, ele tem um recurso aqui, né? Que você vem exibir. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Não. Aqui, ó. Formatação. Eu amo esse Você, salmo aí. aí você escolhe o que você quer destacar, tá vendo? Ó. Eu vou mostrar primeiro aqui, ó, tá vendo? As divisões em sentenças, né? Que ele vai fazendo até os quiasmos aqui, né? Então, a sentença, um subponto explicando a sentença. Aí depois os outros subpontos, depois outra. Tá vendo que ele destaca até a parte, tá? Não precisa enxergar, né? Ele destaca até a parte onde é os títulos, né? Então, o famoso Ashrei Haish, Ashelo Halach Batzat Reshaim, Ubederech Hatain Lo Amad, Uvemoshav Letzin Lo Yashav. Então, há vários paralelos, né, entre várias palavras, né, o Orechaim, o Hataim, o Letzin, que é justamente o ímpio, o pecador. Os que escarnece, que já não é usado mais um adjetivo, é um verbo, né, um particípio. Aqueles que escarnecem. Tem um paralelo entre ralar, né, de andar, né, amad, de permanecer, e a chave de habitar. Então vai um crescendo também. Tem o conselho, né, o WhatsApp, depois vai ter o Derech, né, e depois o Moshav. Então, conselho, caminho e habitação. Então, várias divisões em 3 pontos aqui, né? Então, por essa estrutura, você consegue visualizar. Ó. Ele tem várias formas de você formatar aqui também. Que você pode colocar, por exemplo... Aqui vocês não estão visualizando a tela inteira, peraí. Acaba não vendo as janelas, peraí. Que acho que foi melhor. Então, vem aqui, ó. Se tirar, tá vendo? Ele fica normal, texto corrido. Mas se você colocar aqui, você escolhe o que você quer colocar. Ó. E aqui você pode colocar até ele vai colocar, né, a bem-aventurança, a elaboração, negação, tá vendo? Contraste, que é com o que. É uma forma de visualizar, você pode pôr também quer ver? Um paralelo, uma versão paralela. Por exemplo, essa versão paralela aqui, ela não tá ajustada. Deixa eu ver se tem, acho que tem, se alguma outra versão tá. Ah, não, aqui, ó, tá vendo? Você põe a NAA, ela já aparece também no português, ó.
umas versões em português que ele mostra. Acho que é NVI também. Também. NVI também. Uma forma de a gente entender a poesia, porque a poesia, ela tem que ser visualizada assim também, né? Você não consegue... Você não consegue visualizar essa estrutura, né? E ela tem um efeito, né, de sentido, porque aí essa visualização, para aquele que lia, então mentalmente ele conseguia ter melhor essa visualização, porque era a língua dele mesmo. Então ter Ô, essa Zé Neto, cadência. Oi, eu uso bastante a Strong, a Bíblia Hub, né? Ela é muito boa. Bible Hub. Mas eu não sei se lá ele mostra essa divisão assim, não Não, sei. lá mostra mais a parte de verbo, substantivo, adjetivo, mostra tudo, tá? Tempo do Eu falei verbo. para vocês do programinha The Word, né? Deixa eu até mostrar aqui. Ó. O programa The Word é gratuito. Vou mostrar ele aqui. Você manda no grupo lá. Esse programa aqui você instala no computador. No Android tem o Mais Word, mas ele é mais chatinho de... A Bíblia Hub é mais ou menos desse jeito aí, da Strong. Mostra os verbos. Aqui, tá vendo? Aqui, eu não sei, deixa eu ver se o Salmo ele mostra aqui. Tá pequenininho aqui. Peraí, deixa eu pôr um negócio pro outro lado. Aqui ele não, ele só vai destacar o versículo. Eu não sei se dá para. É que tem umas configuração doida aqui também. Tem que compartilhar a janela, peraí. A tela inteira. Senão não dá para visualizar os pop-up. Isso aqui é gratuito, você entra lá, instala The Word e instala tudo quanto é versão, tá vendo? Essa edição aqui, BSB H, EB, INT, ela tem o Novo Testamento ela já tem análise aqui, tá vendo? E tá com Strong, dá para você pôr em português o Strong. Ó. Eu não sei se a visualização, que tem bastante configuração, que eu não mexo muito com ele. Mas acho que tem aqui umas partes que os parágrafos. Ó. Parágrafos, deixa eu ver. Não sei se tem. Deixa eu ver se esse aqui funciona. Não mudou nada. Deve ter alguma configuração que você consegue visualizar também. Ó. Mas esse aqui é bom que ele tem análise. Ó. Você baixa BS, você instala o programa e vai adicionar módulo. Aí você vem aqui, põe, ó, procurar o hebraico. Instala aquele lá que é o... Cadê? O que está instalado aqui? Não. Aqui. Aquele lá, acho que é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Berean Study Bible Hebrew Interlinear. Esse aqui você Isso, instala, tá vendo? interlinear. É, livre, ó. Tem uns que é pago, assim, mas pouquinho que é pago. A maioria é gratuito. Você pode agrupar até por aqui, ó. Cadê? Preço. Aí vai mostrar aqui que é gratuito. Não precisa comprar nada, não. A maioria, Tem de graça lá, ajuda bastante. tudo que é livre aqui é porque é gratuito, tá vendo? E
Essa edição aqui, ó, BSB, não sei se dá para vocês lerem. Ele já vem, então, com essa análise, ó, palavra por palavra. Não vai morrer. Aqui dá para você instalar esse Strong em português, tem que instalar separado. E esse aqui já vem com a análise, Mas né? o que eu uso lá, ele tem até as palavras embaixo, entendeu? Da palavra. Ela tem essa análise aí de verbo, adjetivo, pronome, tem tudo. Embaixo tem as palavras em português. Tá em inglês, mas ela põe para traduzir e traduz para o português. Aí ele põe Bibi Hubra. Bible Hub, é. É top. Eu só uso ela. Aqui acho que tem Strong. versão, dá para você pôr interlinear também, mas eu não sei como é que mexe aqui, não. Mas dá para pôr também interlinear aqui. Chama The Word. THEWORD. Aí você vai instalando os módulos aqui, ó. Aí é bom que tem, assim, ó, código de Alepo, vai ter inglês, vai ter a Septuaginta, ó, persa, fininha, pronúncia do chinês, ó. Vai ter, ó, cadê? Texto Receptus, a Vulgata. Tem um monte de versão também. São Etíope, árabe. Tudo gratuito aqui, ó. A versão da Septuaginta com acento, sem acento. Muito, muito bom. E é gratuito esse aí. Logo você baixa a versão gratuita também. E vai instalando o Ajuda que você quer. bastante. Ajuda muito. Então a gente consegue visualizar esses paralelismos, esses recursos que os autores usavam para dar essa ideia, né? Então, aquele caso, né, da parte A, né, ou em contraste com a parte B, ou acrescentando, aqueles vários tipos de paralelo que a gente vê. Bom, aí a gente entra no Eclesiastes, né, o Hevel, que é vapor, é o livro que eu escrevi, chama Tudo é Vapor, que é essa série de mensagens Eclesiastes, que é a tradução mais próxima, né, um sopro, uma fumaça, né, essa coisa que se esvai, né, que aí a gente pegou mais pela versão da Vulgata Latina, o vanita vanitatum, né, a vaidade, o que é vão. E esse termo, ele, no Eclesiastes, vai se repetindo também uma espécie de pulso, né, desse Havel, Havelim, que é justamente o construto também, né, o vaidade de vaidades, né. Uma ideia também do hebraico que não tem um superlativo, então uma vaidade de vaidade, o que é um sopro de sopros, o que seria um sopro de sopro, algo muitíssimo efêmero, né? Realmente é a figura do vapor. Aquela coisa que você não consegue pegar e que ela se esvai com uma velocidade muito grande. O José Neto, o senhor está falando a respeito de neblina, vapor, Tiago vai tratar sobre isso. Interessante, né, que está passando, feito por IA agora, por exemplo, eu vi já dois
os campeões do mundo, tá? Na década de 30, você vê que vai passando um por um, e todos já foram embora, né? Virou fumaça. Aí coloca eles do lado do túmulo ali, você vai ver até interessante. Passa Pelé, Garrincha, passa tudo. Acho muito interessante trazer para a nossa vida espiritual que tudo vai passar, tudo é questão de tempo, mas passa muito rápido. Todo mundo vai embora, né? Eu ia citar que justamente Tiago, pegando esta palavra, ele cita o átimo, né, do grego. O átimo, que é uma unidade de tempo assim tão pequena que não dá nem para medir, né? Uma vaidade, né, mesmo. A vaidade é porque é uma coisa vã, mas a ideia dessa fumaça, né? Esse vapor, que a IA até colocou aqui, né, um vapor saindo, né, uma fumaça. E essa palavra se tornando assim uma marcação, né? Lembre-se que os autores eles não tinham sinais gráficos como a gente tem ponto, ponto e vírgula, vírgula, ponto final, exclamação, ponto de interrogação, não existia esses sinais, né? Lembre-se que o texto era só consonantal, nem vogal tinha, só tinha as consoantes. As pessoas aprendiam, como aprende até hoje, você gravava a palavra, gravava as consoantes e você gravava a pronúncia da consoante. Então, as próprias palavras eram usadas como marcadores, né? Para dar justamente esse ritmo, nesse pulso. E isso vai trazendo esse tom, né, que está falando aqui, melancólico no sentido de que vai levando o cara à reflexão, cada vez que ele vai vendo e o autor repete, né? Ravelin, né? Vaidade de vaidade. A palavra assume, né, uma marcação rítmica na poesia hebraica do livro. E tem essa ideia muito filosófica que, como eu falei, livros difíceis de ler, né? Jó é um livro difícil de ler. Eclesiastes também é um livro difícil de ler. Por que é difícil de ler? Porque em uma geração que acha que não vai acabar, né, que vai durar para sempre. Eu não sei se você tem a mesma percepção, né, essa geração meio soberba, né, que despreza os mais velhos, que se acha superior. Hoje a gente tem dificuldade, você vai dar aula porque o cara tem a IA, porque o cara tem... Antigamente era o Google, né? Mas hoje, porque o cara tem IA, o cara acha que ele, consultando na IA ali, ele não precisa do professor, né? Ele não precisa do pai, não precisa da mãe, ele não precisa do avô. Não há essa valorização mais da tradição, né? Do mais velho, que o Byung-Chul Han também vai destacar, né? Esse conceito oriental do mais velho como o mais sábio. O mais velho, ele é importante porque ele transmite, né, um conhecimento que faz parte da identidade do povo. Talvez no protestantismo se perdeu um pouquinho o conceito da tradição, né, por causa da crítica reformada à tradição católica, mas os reformados preservaram também as tradições, né, no bom sentido do paródosis, né. A tradição boa, ela tem que ser preservada, né? O que você aprendeu de mim, Paulo fala a Timóteo, transmite a homens fiéis que sejam idôneos
para que eles também transmitam a outros. Mas a geração dopamina, que a gente chama, que não é geração no sentido de idade, tá? Porque é melhor usar o termo alemão Zeitgeist, que vocês conhecem, né? O Zeitgeist não é esse geração Z, geração X, geração Y, porque eu acho que ela é meio simplista, essa análise. Porque o Zeitgeist é o espírito do tempo. Não são só as pessoas de determinada idade que têm esse comportamento, você percebe? As pessoas de todas as idades estão no mesmo Zeitgeist, estão no mesmo espírito do tempo. Não é só o jovem que está lá no shorts, né? Que aquilo vicia, que é uma desgraça, né? Ah, engraçadinho, você quer ver outro. Aí o algoritmo vai te jogando e você daqui a pouco foi meia hora só ficar fazendo assim em vídeos de menos de 30 segundos, menos de 1 minuto. Você vê pessoas idosas lá no metrô, elas estão ali no mesmo espírito da época, né? Consumindo as suas mentes e recebendo essa dopamina. Então não é o jovem, não. Você vai na igreja, não tem lá o cara, né? Em muitas igrejas o cara tá com o celular se filmando na igreja. Pô, mas já tem a filmagem que vai passar, que aí muitas igrejas já fazem, não, mas o cara ele tem que se filmar na igreja, ele tem que falar, mas a pessoa não leva mais a Bíblia para a igreja, então tá lá com o celular, né? Olhando o texto bíblico, mas daqui a pouco você percebe que ele tá lá no WhatsApp respondendo alguma coisa na hora do culto, e aí tá se filmando o louvor, tá filmando o pastor pregar. Mas já tem a filmagem da igreja que está muito melhor qualidade do que aquela que você vai filmar no celular. E ao invés de você estar usufruindo, né, daquele momento, ou estar, na verdade, adorando, né, porque o culto é para o Senhor, você está se filmando, né, querendo perpetuar, querendo guardar aquele momento, e que, na verdade, também é um vapor. É um sopro. Então, o livro faz questão de nos desafiar constantemente, né? Então, ó, tudo é vapor, né? Você, principalmente nessa parte introdutória que ele já vai colocar, você acha que tem novidade. Não, não, não há novidade. Tudo que foi, ele continua. E o que já era, vai ser. Nasce o sol, se põe o sol, a terra permanece. Fala, então, não há novidade, porque não é uma geração que pensa que tudo é novo, que o novo é melhor. Não, isso que você pensa que é novo já foi. O receptáculo é novo, a capa é nova, mas é a mesma coisa, é o mesmo vapor. Ah, mas tem vantagem. Ele fala, não, não tem vantagem nenhuma. Que vantagem tem o homem? Ah, mas eu vou deixar um legado. Não vai deixar nada, depois vai vir um filho seu idiota, vai jogar tudo fora, todo o trabalho que você teve.
mas então eu vou escrever livros. Aí você vai escrever e não há limite para escrever livros. Porque ele atinge a vaidade, né, o vapor de tudo que você imaginar, né? Eu vou enriquecer, vou deixar um legado, vou ser lembrado, não vai ser lembrado nada, vai ser esquecido. Basta as coisas passarem, as coisas mudarem e já vão te esquecer, né? Então, lidar com essa questão é uma humilhação muito grande para o ser humano que ele não quer passar, né? Ele não quer ser esquecido, ele quer deixar o legado, ele quer deixar, né, uma herança, ele quer deixar sei lá o quê. E aí se coloca nessa balança, né? A natureza com a sua perenidade e força inesgotável, o sol sempre nasce, os rios nunca param, e a humanidade com a sua finitude e esquecimento. A geração morre, outra nasce, e nada permanece na memória. O Antônio está falando aí, né? Permita, mas um pastor pregando que Jesus era muito pouco conhecido no século I, pouco conhecido, mas no decorrer da história, hoje, né, 2000 anos depois, Jesus ele é conhecido praticamente no mundo inteiro, né? O único que é conhecido. Você pegar alguém famoso da época, tempo de Jesus, né, como Flávio Josefo, é lembrado porque foi historiador, mas igual Jesus não tem como. Você está falando aí de um homem que tudo se esquece, tudo fica para trás, né? Mas o personagem de Cristo, nosso Salvador, ele está ativo aí, né? Escreveram livros e mais livros, pessoas morreram por traduzir a Bíblia, e ele está ativo aí. Eu achei interessante o pastor falar sobre isso. Mas aqui é justamente o propósito do Evangelho, né? Que ele cresça, né? E que nós diminuamos. Essa ideia de que o homem, ele quer se colocar em destaque, mas ele não consegue conviver com a ideia de que ele vai ser esquecido. E que, na verdade, eu até coloquei no livro, tem que ser esquecido, é bom, não é? Porque a lembrança tem sua razão, mas se ela se torna alguma coisa idolátrica, né? As pessoas não avançam, né? Uma hora você vai ter que deixar a casa do seu pai e fazer a sua família. Você lembra do seu pai, ao mesmo tempo que você tem que esquecer. Porque senão você nunca sai de casa, você nunca constrói as suas coisas, né? As novas gerações têm que lembrar do passado, mas não ficar idolatrando, porque você nunca se avança, né? Então, há uma espécie de beleza na finitude também que o autor quer destacar. Finitude não é ruim, ela é natural. Porque senão ela vira idolatria. Eu vou escrever, tá bom, escreve, mas outras pessoas têm que pegar aquilo que você escreveu e escrever outras coisas, que senão não podem ficar presos na sua pessoa, né? O cosmo é maior do que nós, né? O universo é maior do que... É mais importante do que nós. Pode falar, Vladimir. O senhor falando desse ponto, eu observei que ultimamente, principalmente nos cinemas, tem tido um movimento nostálgico para tentar relançar alguns ditos filmes de sucesso, como por exemplo, 30, quase 40 anos depois, apareceu Top Gun 2, inclusive. E aí, nesse sentido, não só o Top Gun, mas até Barbie, entre outros filmes também, que vieram justamente com a intenção dessas gerações dentro do cinema quererem retomar esse apego ao passado, justamente porque
havia-se um certo esvaziamento na criatividade artística e cinematográfica. Isso é muito legal que você citou, porque é uma amarra que a gente fica, né? E que, na verdade, não tem nada de criativo, né? Não, é engraçado, é uma geração sem novos heróis, né? Mas veja que isso é no Ocidente, viu? Enquanto isso, na China, há uma ideia de, ó, pega aquilo que foi feito, os fundamentos, mas vamos planejar o futuro daqui 30 anos. Essa geração, nós temos que formar a duras penas para que elas criem as outras coisas, né? Então, quando se compara, o Ocidente ficou estacionado nos seus velhos heróis, né? Ainda o pessoal está celebrando na Copa, né? Ainda está celebrando os vikings. E era um bando de ladrão, né? O que era viking? É pirata, mano. Viking é trombadinha do mar, né? Os ingleses, os europeus, os americanos, né? Até nós brasileiros, por que não tem novos heróis? Porque ficamos nos heróis do passado, né? Não formamos os novos heróis. Porque ficamos lembrando daqueles que eternamente ficaram e não geramos os novos. Em vez de a ideia de uma mão. Vamos voltar no Deuteronômio. Cadê o Tiago aí? O Tiago não foge, não. O que é o Deuteronômio? Qual a beleza do Deuteronômio? Eu tinha uma pregação que eu usei quase o livro inteiro nessa perspectiva. Ó. Os 5 discursos de Moisés. O que faz esses 5 discursos? Por que existe Deuteronômio, né? Que nem é Deuteronômio é o nome grego, né? Eile Hadevarim. Estas são as palavras. Eile Hadevarim Asher Moshe Diber El Kol Israel. Então essas são as palavras que diz Moisés a todo Israel. Quais palavras? Por que Moisés está... Por que tem o livro de Deuteronômio? Porque aquela geração morreu no deserto. Ela não ouviu, né? A teoria crítica do Weinhauser, quer dizer que é o documento de Deuteronômio, não tem nada de deuteronomista nenhum. É Moisés mesmo falando à nova geração. E ele tem que falar diferente a essa nova geração. É lógico que ele vai usar palavras diferentes para essa nova geração. Parecidas, mas diferentes. Porque aquela geração que morreu no deserto ouviu a lei, né? Eles viram os raios, eles participaram dos milagres. Moisés, em Deuteronômio, está preparando a nova geração para os novos desafios. Vou arrepiar de novo aqui, porque aí eu preguei uma vez, olha, qual que é a mensagem de Moisés para a nova geração? Vejam da onde vocês vieram. Os vossos pais tentaram a Deus no deserto e morreram. É o que Moisés lembra primeiramente essa geração. Olha, o exemplo é ruim que vieram dos seus pais, o exemplo bom que vem de Josué e Caleb. Vejam da onde vocês vieram. A lei foi dada, vocês têm a lei, vocês têm a herança que vieram dos seus pais. Os seus pais pecaram no deserto, foram consumidos porque não obedeceram esta lei que eu hoje vos ordeno. Não é uma nova lei, não é um deuteronomos. É ele Hadevarim, são as palavras, né? Moisés está fazendo um discurso, é uma pregação, com base na lei, com base no Bereshit, com base no Vaikra, com base no Shemot, com base no Bamidbar. Agora é o Devarim. Ele está falando para a geração, o que vocês têm é a lei. Essa lei que vocês têm
ela veio como herança dos seus pais. Porque o que de ruim ficou dos seus pais, isso vocês não têm que continuar. Agora, veja de onde vocês vieram. Segundo, veja onde vocês estão. Agora vocês estão aqui, ó. Este lugar que vocês estão. Estão vivos. Vocês não foram consumidos no deserto como seus pais. Vocês chegaram aqui. Está na mão de vocês agora o presente. Então vejam o passado e vejam o presente. E aí Moisés fala, agora vejam o futuro. Neste lugar que vocês vão chegar, que ainda não chegaram, nem eu vou entrar. Então vejam, para que vocês não façam conforme os seus pais fizeram. Então olha para o passado, olha para o presente e olha para o futuro. É a chave, né, que deveríamos ensinar às novas gerações. Porque há sempre essa chamada guerra das gerações. Os mais velhos só querem olhar para o passado, não é? Só tem coisa boa naquilo que veio deles. Não é verdade. Tem muita coisa ruim. Quando às vezes você vê uma pessoa mais velha, fala, não, na minha época, nessa época nada, velho. Né? Ah, sua época, que eu vou lá voltar na sua época, na sua vila lá onde você morava. Vocês assistiram De Volta para o Futuro, né? Um filme clássico, né? Lembra da mãe do rapaz lá? Não, porque na minha época, quando ele volta lá, a mãe dele fazia um monte de coisa errada, né? A gente fazia um monte de coisa errada também. Tem coisas boas que a gente fazia e tem coisas muito ruins que é muito pior do que se faz hoje até. É muita coisa errada que hoje não se faz e tem hoje muita coisa errada que se faz. Ele falou, olha para o passado, mas não idolatra o passado, porque senão você vai viver só das coisas passadas. O que faz Josué e Caleb? Principalmente Caleb, né? A passagem fenomenal ali, quando ele fala para Josué é o seguinte, eu fiquei... Qual que é o lugar mais difícil? Não lembra? Qual que é a parte mais difícil aí? Ah, tal lugar. Então, é esse aí que eu vou mesmo. O mesmo vigor que eu tinha, eu ainda tenho hoje. Ou seja, não vou ver só do passado. Vou ficar falando só para essa geração do que eu já fiz. Eu vou continuar fazendo até morrer, não é? E essa geração tem que falar, ó, você tem responsabilidade sobre aquilo que veio antes. Você tem o seu tempo. Esse seu tempo você tem que viver, aproveitar e contribuir. E deixar para o futuro. Não é tremendo essa... inclusive um sermão que eu preguei, a tríplice dimensão da vida cristã. Olhar para o passado, viver o presente, não ficar só vivendo o passado e preparar para o futuro. Né? Aqueles que vão viver só o passado vão morrer numa frustração, né? Nessa nostalgia. O Zygmunt Bauman chama de retrotopia. Não sei se vocês já leram esse texto do Zygmunt Bauman. É uma utopia do passado. Ah, na minha época. Ah, quando o Brasil não sei o quê, né? Fica vivendo as Copas passadas. E tem que ficar fazendo, como o Vladimir falou aí, refazendo os filmes, remake, porque ninguém consegue viver o presente. Só fica vivendo de glória passada. Não se faz glória presente, né? Então, tem que ficar satisfazendo nós que somos velhos. É nós que estamos assistindo esses filmes, né? Os cinemas lotam porque o público somos nós, os mais velhos, de meia idade, que estão revivendo os mesmos heróis, porque não tem novos heróis, né? Porque a gente também fica aprisionando essa nostalgia, essa retrotopia, uma utopia do passado. Então, uma mão no passado, viver o presente e planejar para o futuro. E os povos orientais têm mais essa noção, né? Japão, China, né? Alguns povos do Oriente, ó,
se projeta para 30 anos, para 50 anos, planeja para 100 anos. Né? Não se fica remoendo só os heróis. Aliás, se fala da história, mas olha, não adianta ficar falando já do que foi dos erros e ficar remoendo os erros e os acertos. Agora a gente tem que planejar com o que a gente tem. E veja quanto ultrapassado ficou a Europa, cara. A Europa está voltando para a Idade Média. Na tecnologia, irmãos. A Europa, os Estados Unidos estão atrasados tecnologicamente. Tem muitas coisas. A gente está falando do Pix aqui no Brasil, começou a Revolução Brasileira, que a Europa e os Estados Unidos têm inveja, porque eles ficaram parados na Idade da Pedra. Mas não é só isso, não. Eu tenho colegas na Europa, não tem aplicativo de banco. Você não tem um sistema de carteira digital, de RG digital, não tem nada disso, não. É tudo no papel, cara. Você tem que preencher formulário para tirar passaporte, para tirar RG. Não tem poupa-tempo, não tem nem tecnologia. Colega na Holanda, na Alemanha, tem a prima na Inglaterra, que está trabalhando na área de tecnologia, porque não tem nem profissional de tecnologia. A tecnologia está ultrapassada. Enquanto na China o cara está no 6G. Né? China, Japão, na Coreia do Sul, 6G. A briga hoje é porque a empresa de chip, que faz chip para o mundo inteiro, tá na China. Porque a Europa e Estados Unidos não conseguiram fazer uma empresa para fazer chip. Né? Então, essa reflexão do Eclesiastes não é para negar e viver uma melancolia, na verdade, né? É de que as coisas passam e passam rápido. Não adianta querer ficar idolatrando nem nada. Na verdade, o resumo do Eclesiastes é interessante no sentido, não coloque a sua vida em uma coisa só, né? Você percebe isso? Aquela pessoa que, eu vou só estudar, porque estudar é tudo. Aí ele se frustra porque vai estudar, mas tem outro que estudou mais, tem outro que fez mais. Eu vou só cuidar da minha família, porque a família é tudo. Aí a família decepciona. Eu vou cuidar da minha profissão, porque a profissão é tudo. Aí a profissão decepciona. Eu vou enriquecer, porque enriquecer é tudo. A velha máxima, ele não coloca, né, todos os ovos de ouro numa cesta só, né? Porque aí você está idolatrando uma coisa. Vai idolatrar um filho, o filho vai te frustrar. Você vai idolatrar uma empresa, a empresa vai te frustrar. Você vai idolatrar o dinheiro, ele vai te frustrar. Você vai achar que é a mulher vai te frustrar. É só Deus que é o centro de todas as coisas. Esse é o resumo do Eclesiastes. Ele é só ele o centro de todas as coisas. O capítulo 12 vai falar isso. Né? Lembra teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos, qual dirá, não tenho nele prazer algum. É o teu Criador. Nada mais é o centro de todas as coisas. No livro que eu escrevi aí, na série de sermões, fala, mas Eclesiastes é um livro pessimista. Eu peguei várias mensagens comparando com o Sermão do Monte, que diz em Eclesiastes, Jesus diz no Sermão do Monte, em várias passagens. Que a vida é passageira, que a gente não pode acrescentar um côvado à nossa estatura, que cada dia tem o seu mal. É exatamente o que vai falar, né?
Então aqui a diferença, né, que está colocada é que o Provérbios é um livro de instrução do que fazer. O Eclesiastes é um livro de provocação. Ele confronta a gente, né? Ele humilha a gente no sentido bom, né? Coloca a gente no pó. Ó, não coloque todas as suas expectativas em nada, porque tudo é vapor. Vão escrever melhor que você. Seus livros vão ser esquecidos, né? Por isso que eu brinco com os alunos, compre os meus agora, porque eles vão ser esquecidos amanhã. Então, lembre deles agora. Depois eles vão ser esquecidos. Outros vão escrever, outros. E devem escrever, né? Devem usar os nossos, escrever outros. Ah, você é o melhor pregador, você vai ser esquecido. Então, uma vez ou outra, lembramos de alguns, mas a gente está falando aqui de Flávio Josefo, de Spurgeon, de Martin Lloyd Jones. A gente lembra, a gente estuda, mas quem conhece, pessoal? Ninguém conhece. Também foram esquecidos. Irmãos, eles foram esquecidos no lugar onde eles pregavam. Vai onde Spurgeon pregava, onde Wesley pregava, Whitefield pregava. Viraram templos budistas, viraram casas de prostituição, viraram baile, viraram cabaré. Né? Esses homens muito maiores do que nós foram esquecidos. Né? A Europa esqueceu o evangelho. Os grandes países avivalistas, que a gente chama de avivalista, estão numa decadência moral absurda. Então a gente tem que entender, não significa que não podemos deixar, não devemos deixar nada, não, é não idolatrar nada. Nada merece tomar o lugar de Deus nas nossas vidas, nada, né? Nem nossa família, nem nosso dinheiro, nem nossas fama, nem nossos estudos, tudo isso é vapor. Então, é um contraste absurdo que ele faz, confrontando, olha, você é mais um grãozinho aqui, ó, né? Outras pessoas vão ver, e deve vir mesmo. Eu falo para os alunos, ó, o ideal do evangelho, que vem do próprio Jesus, é formar discípulos melhores do que nós. Não tem um pastor que tem medo de perder o lugar, né? Que tome o lugar, que tome mesmo, que tome os nossos lugares, que venham outros melhores que nós. Vai ficar muito feliz se vier alguém melhor do que nós. Tem aquele egoísmo de somos insubstituíveis. Não, tem outro melhor do que tu. Que Deus fala para Saul, você se acha. Enquanto você está se achando, eu já estou preparando outro melhor do que você. E fala para Davi também, ó, você não vai construir o templo, não deixa as coisas aí que o teu filho que vai construir, porque você não é digno de construir o templo, você é homem de sangue. E Deus fala para Salomão, tá assim por diante. O único que é digno de receber toda a glória é o Senhor Jesus. O Eclesiastes vai apontar para isso e Cristo vai apontar. Jesus mesmo fala, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não produz fruto. Ele está falando da sua própria vida, né? Ele fala, eu vou e vocês farão obras ainda maiores. Claro, maiores em extensão, mas de qualquer forma eu já estou falando, né? Para vocês fazer mais do que eu fiz. É para vocês irem em mais lugares do que eu fui, né? Então, é o ciclo que vai ser mostrado aqui, ó. Terra permanece para sempre. O sol nasce, se põe. O vento gira em órbitas contínuas. Os rios correm, mas o mar nunca se enche. A ilusão do progresso, né? O movimento da natureza é circular e infinito. O movimento humano tenta ser linear, mas esbarra na morte.
A poesia utiliza imagens cinéticas de movimento contínuo justamente para provar a estagnação absoluta, nada de novo debaixo do sol. E que o homem não aceita, né? Humilhante. Ele quer ser novo, ele quer ser diferente, ele quer... Você sabe que uma das... Não sei se vocês leram o livro do Yuval Harari, tem lá os clássicos dele lá, né? Mas o que eu achei interessante é 21 lições para o século XXI. Tem uns problemas lá do Harari, mas ele fala, ó, muitos grandes bilionários aí, já trilionários, eles estão fazendo alguma tentativa de não morrer. Eles têm essa expectativa. Alguns têm a projeção de viver mais de 1000 anos. Alguns acham que vão conseguir fazer alguma coisa para não morrer. Então, sei lá, clonagem, o cara vai transferir consciência, sei lá, eles pensam nas coisas mais loucas para não morrer. Eles querem, que eu brinco sempre, eles querem aquele promessa de Satanás, né? Para Adão e a mulher. Certamente não morrereis. Ou seja, vocês vão viver eternamente sem Deus. Não é que o homem não quer o paraíso, né? Ele não quer Deus no paraíso. Ele quer ser o Senhor do paraíso. Ele quer o paraíso. Fala para qualquer homem na rua, você quer o paraíso? Ele fala, não. É lógico que ele quer, só que ele não quer Deus. O pecado é rebelião contra Deus. Então ele quer viver no paraíso sem Deus. E o Zygmunt Bauman também fala isso, não lembro qual livro. A indústria, ele fala assim, a indústria farmacêutica consegue nos convencer que nunca somos bonitos demais, nunca somos saudáveis demais, nunca estamos bem demais. Consegue nos convencer que sempre tem algo a melhorar em nós. Por mais musculoso que você seja, ele te promete mais musculoso. Por mais saudável, te promete mais saúde. Por mais beleza, te promete mais beleza. Ele não fala isso, mas é essa tentativa do homem viver eternamente sem Deus. Ele não quer envelhecer, né? Ele não quer morrer. Lembra de Filipenses, né? Nossa cidade está nos céus. Quer dizer que não é aqui. Então, todas as perspectivas políticas, econômicas, ideológicas não significam nada. A nossa cidade é no céu. O nosso Salvador é Cristo. Quer dizer que não existe um Salvador, um herói, um que vai nos livrar de todas as coisas. É Cristo, não pode ser substituído por nenhum, seja lá quem for. E o corpo é o corpo de glória, não é esse, né? Não é esse corpo corruptível. É uma cidade no céu, um Senhor que é Cristo, um corpo de glória. As três coisas que o homem tenta tirar, não é? Ele não quer a cidade no céu, ele quer uma cidade na terra. Ele quer um sistema econômico paradisíaco. Ele não quer Cristo como um salvador, ele quer outro salvador. Ele quer um político, ele quer um herói, ele quer um pastor, um pregador, um ungidão, né? Ele não quer um corpo de glória, ele quer este corpo aqui eternamente vivendo neste mundo sem Deus. Esse que o homem quer o contrário que fala Filipenses. Então nós temos esses três livros fantásticos, né, dentro da poética hebraica e da sabedoria hebraica, que vai nos dar, né, diferentes concepções, na mesma concepção, mas diferentes enfoques em cada um desses textos, né? E aí eu peguei essas três passagens, o Jó 35, essa densidade
meio que acadêmica, de uma profunda reflexão filosófica, né, nos moldes do pensamento semítico do Oriente Médio Antigo. Esse ensino didático por meio do acróstico, né, idealista da mulher, mas não idealismo vazio, né, um idealismo real, porque é uma mulher que existe, ela trabalha, ela faz, ela não é aquele ideal romântico, uma mulher inexistente, né. O Eclesiastes, nesse tom que é melancólico no sentido que te leva à reflexão, mas essa reflexão é importantíssima. Então, em Jó nós temos um discurso lógico, em Provérbios 31 acróstico, que é aí após de A a Z, mas é de Alefetave, né? Eclesiastes mostrando os ciclos da natureza. Em Jó o foco principal a soberania divina, em Provérbios a instrução ética, em Eclesiastes a crise existencial. A visão do cosmos em Jó é um tribunal criativo, né, em que Deus se coloca como justo, soberano juiz. Em Provérbios, a casa ordenada. Em Eclesiastes, uma máquina indiferente. O mundo funciona como ele tem que funcionar, né? E aí o fio condutor da literatura sapiencial, né, a lógica do Machal, que é o Provérbios. Essa lógica também amarra os 3 livros, que é dissecar a realidade da vida. Usa o esforço corporal, as intempéries do clima, a vastidão do cosmos, a dor do luto como matéria-prima para o pensamento teológico. Diferente da filosofia abstrata grega, a sabedoria hebraica penetra intensamente no mundo físico. Então, o paralelismo poético, né, o bisturi literário que permite essa dissecação impecável, né, como se a luz passa aqui, então ela vai se manifestando por essas situações. Então, para encerrar aqui, né, seja através da densidade ideológica, do idealismo ético, da angústia cíclica, a poética hebraica molda não apenas o que pensamos sobre Deus e a vida, mas como pensamos, né, sobre Deus e a vida. Termina aqui, senhores, vocês podem perguntar. Tiago, pode ir. Alguém tem alguma pergunta para fazer, pessoal? Antes de mais nada, deixa eu só pausar aqui.